Meu nome é Pamela Hackenhard e eu vou apresentar a minha pesquisa sobre iniciativas para a melhoria do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos sob a orientação do professor Dr. Lauro Ribeiro. O objetivo dessa pesquisa de estudo exploratório foi a busca de formas de redução e controle da produção de resíduos sólidos urbanos já praticadas em outros países, para que se possa ser identificado algumas ideias e práticas para serem aplicadas em cidades brasileiras. Com essa pesquisa, constatou-se que o Brasil não pode ser considerado como uma referência no tratamento e destinação final dos seus resíduos sólidos urbanos e que, segundo dados da Abrelp, 1.600 cidades ainda possuem lixões a céu aberto, contrariando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que instituiu que em 2014 todos os lixões do Brasil deveriam ser fechados. Foram realizados 4 estudos de caso para servirem de modelo para essa pesquisa. O primeiro estudo é sobre a cidade de São Francisco, na Califórnia, que incorporou a participação da população para a gestão de resíduos e se tornou a primeira cidade nos Estados Unidos a implementar legislações rigorosas sobre o uso e gerenciamento de determinados materiais. O segundo estudo vem da cidade de Toronto, no Canadá, e o seu programa de melhoramento na gestão dos resíduos, através da participação da comunidade e o treinamento de voluntários e também um cronograma específico para cada bairro com os dias da coleta dos resíduos. O terceiro estudo vem da Tunísia e é uma iniciativa do governo. Em 1997, o ministro do Meio Ambiente criou um programa para tratar da gestão dos resíduos do país, com um foco principalmente no descarte de embalagens plásticas e da reciclagem das mesmas. O quarto e último exemplo vem do governo indiano e o seu gerenciamento de produtos eletrônicos, com leis e diretrizes para um melhor controle da produção, manuseio e descartes de peças eletrônicas. No que se refere ao Brasil, existe uma vasta legislação, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Crimes Ambientais de 1998. Porém, faltam diretrizes compreensíveis e sincronismos entre as esferas federais, estaduais e municipais para que haja um gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos de uma maneira mais efetiva. Em conclusão, todos os processos de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos aqui no Brasil possuem iniciativas por meio de instrumentos presentes na legislação e recursos econômicos. Existem exemplos de iniciativas bem-sucedidas em muitos países, e essas iniciativas mostram que uma boa gestão e uma boa administração dos interesses garante a efetividade e a manutenção dessas práticas, junto com a participação da população para que haja a permanência dessas boas políticas. Para ser consumida, a água servida precisa atender diversos parâmetros de potabilidade, sendo necessário para isso a operação de estações de tratamento de água, as ETAs, de onde resulta um resíduo conhecido como lodo de ETA, o qual é composto por resíduos da água bruta e produtos do tratamento. O principal produto utilizado é o coagulante, empregado na união de partículas dispersas na água em flocos maiores, sendo a base para a formação do lodo. Por se tratar de um insumo, esse coagulante pode ser extraído do lodo, mantendo sua funcionalidade. Porém, esse processo apresenta um alto custo, uma vez que são utilizadas grandes quantidades de ácidos extratores, formando um processo economicamente inviável. Nessa linha de pensamento surge outro resíduo, a pirita, um rejeito da extração do carvão mineral que, quando em contato com a água e o ar, produz a drenagem ácida de Minas, a DAN. Esse ácido substitui os materiais extratores do coagulante a um baixo custo. Porém, não se conhecem os efeitos ou características do lodo após passar por essa extração com a DAN. Desta forma, o trabalho busca estudar as propriedades da DAN e o reflexo destas nos óxidos menores do lodo após a extração do coagulante, utilizando para isso a análise de fluorescência de raios-X, FRX. O lodo de ETA é oriundo do leito de secagem da Estação de Tratamento de Águas ETA 3, operada pela Corsã na cidade de Passo Fundo RS.
Aproximadamente 1 kg de material foi seco em estufa a 100 graus Celsius por 24 horas e moído em moinho de bolas por 1 hora, a uma rotação de 25 rpm. Após ser separado em peneira ABNT 200, foi calcinado a 500 graus Celsius por 2 horas e enviado para análise de FRX. A produção da DAN foi realizada nos laboratórios da IMED utilizando pirita e água, onde a água circulou pela pirita por 5 semanas. Foram monitorados semanalmente o pH, o EH e a condutividade elétrica da solução. A obtenção do lodo não solubilizado na DAN se deu com a mistura de uma parte de lodo bruto para 2 partes do ácido. Essa mistura permaneceu por agitação constante por 30 minutos, formaram-se 2 fases, onde a sólida foi para a estufa a 100 graus Celsius por 48 horas, foi moído, peneirado e calcinado a 500 graus Celsius por 2 horas, e então enviado para a FRX. Com a análise de FRX, buscou-se avaliar os teores de óxidos das amostras, desta forma possibilitando entender a eficiência na extração do coagulante, a perda de óxido de alumínio, bem como visualizar as novas propriedades e traços que a DAN pode atribuir ao lodo. Ao acompanhar o progresso da formação da DAN durante as 5 semanas, foi possível produzir os gráficos de pH, condutividade e EH. No gráfico de pH, foi identificada a redução do parâmetro ao longo do tempo, atingindo o menor valor na 5ª semana. A condutividade está diretamente ligada à atividade oxidativa da solução. Com o passar das semanas, esse valor sofreu um acréscimo, indicando o desenvolvimento ou amadurecimento da DAN. O EH indica o tipo de processo que está ocorrendo. Valores abaixo de 600 mV indicam atividade físico-química. Já acima de 700 mV, essa atividade é biológica. No gráfico, é possível visualizar que esse valor ficou abaixo de 600 mV, ou seja, predominantemente físico-químico. Porém, há uma tendência de crescimento, podendo indicar o desenvolvimento de bactérias oxidantes do ferro. Ao comparar os resultados de FRX, foi possível identificar que a DAN alterou algumas propriedades do lodo. Como já esperado, houve uma queda no teor de óxido de alumínio, aproximadamente 11%. Isso ocorre pela liberação dos espécimes formados pelo sulfato de alumínio no processo de tratamento da água, o separando os colóides do lodo pela redução do pH. Os teores de ferro tiveram um acréscimo após o processo. Isso foi atribuído ao novo balanço de massas. Porém, não se pode refutar a adição de óxido de ferro nos formatos de ferro 2 e ferro 3 pela DAN. Ao fim deste trabalho, foi possível concluir que a DAN tem influência nos teores de óxidos do lodo, principalmente na sílica, no alumínio e no ferro, onde é possível recuperar parte do coagulante às custas do empobrecimento do teor de alumínio do lodo. Por fim, enquanto são apresentadas as referências utilizadas nesse trabalho, os autores agradecem à Faculdade IMED pela disponibilização dos laboratórios, a Corsã pela disponibilização do lodo e a CAPES pelo incentivo à pesquisa na forma de bolsas.